feito na cruz. O valor do que foi feito. Obrigado, Deus te abençoe. O valor de tudo aquilo que foi feito. E muitas vezes, como nós temos olhado para a cruz? Como nós temos olhado o que significa a cruz? E eu vim meditando essa semana nessa palavra, não só nessa, em algumas que levavam algo assim. E o quanto nós estamos olhando para algo que se tornou tão comum, e a cruz, o significado dela, não tem nada de comum, nada. Então vamos meditar um pouquinho, depois nós vamos navegar um pouquinho na palavra. Hoje nós vamos ler um pouquinho em Isaías 53, palavra maravilhosa. Isaías simplesmente descrevendo tudo o que iria acontecer 700 anos antes. Isso era Deus usando o profeta. E mesmo na época de Jesus, uma das palavras mais usadas, o que mais tinha nas sinagogas, era a palavra de Isaías. E mesmo assim, a maioria não reconheceu que era o próprio Deus ali. Estava desenhado, estava escrito. E nós não fomos. Então, irmãos, nós vamos meditar um pouquinho. E quando eu falo de barulho, irmãos, aquilo que vier ao teu coração, glorifica ao Senhor. Abra a tua boca e glorifica ao Senhor. A palavra fala de muitas formas da gente glorificar ao Senhor, bendizendo o nome dele, com palmas, levantando as mãos, nos prostrando. Tudo isso é louvor ao Senhor. E muitas vezes nós estamos no culto quietos. Vem uma palavra que o Senhor está liberando, e muitas vezes uma palavra liberada, ela vem como certeira para mim, e eu faço. Eu tenho que pegar aquilo, se aquela palavra é para mim, se é uma palavra que é algo que eu quero, que vai acontecer, que eu estou pedindo ao Senhor, como eu não posso falar, glória a Deus é meu, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom, que se faça, amém, que se faça. Nós precisamos ter isso. Pois tudo foi criado através da palavra. Tudo foi criado. O Senhor criando o universo, Ele falou. A palavra é o próprio Cristo. E como nós não liberamos a palavra, precisamos liberar a palavra. Se você está ligado com o Senhor, muitas vezes na palavra que numa ministração, o Senhor vem com aquela resposta, o Senhor vem com aquela provocação, o Senhor vem falando, mas muitas vezes, eu quero que o profeta desça, coloque o dedo na minha cara. E a maioria das vezes, o Senhor vai falar aqui, na palavra dele, é na palavra dele. Aconteceu um caso essa semana, eu vou deixar que a minha esposa, ela vai contar o testemunho, mas depois de 4 meses, 2 ali procurando, a porta de emprego se abriu. Mas na hora que ela me avisou, eu estava até em reuniões, como diz, minha filha deve achar que eu trabalho atrás de uma tela, tomando café e falando com pessoas, é isso que ela acha que eu faço. E eu estava ali, eu cancelei o que eu precisava, porque ela simplesmente mandou uma mensagem para mim. 5 horas eu tenho uma entrevista e é com RH e tal. Eu falei, amém. Consegui cancelar 2 reuniões ali, eu falei, ela, esteja em oração. Eu falei, filho, eu estou em oração todo dia, quanto tempo? Quanto tempo? Mas aí eu peguei uma das Bíblias, que uma das coisas que eu gosto é Bíblia, meu Deus. Eu abri, e a palavra veio certeira. Eis que Samuel pega a botija e vai ungir um rei. Eu falei, já entendi. A vontade era pegar e falar assim, vou até voltar para as reuniões.
Eu falei, meu Deus do céu, santo é o Senhor, digno é o Senhor. Então, na palavra, Deus pode falar conosco? Fala. Deus fala conosco. E nós vamos meditar um pouquinho sobre a cruz. O que é a cruz? Irmãos, eu pensando, a cruz, ela hoje é o símbolo, o objeto mais usado em tudo. A cruz está em pingente, está em livros, está em camiseta, está em tudo. Está em tudo. Sendo usada como um símbolo para o cristianismo, ou até mesmo para o... A cruz está dentro do ocultismo, está dentro do satanismo, está dentro de tudo. Cruz. Mas o quanto nós nos acostumamos com a cruz sendo simplesmente um objeto, aquilo. E o quanto nós estamos deixando de compreender o que é que aconteceu ali. O que nos deu, o que fez, o que nos proporciona e o que nos dá todos os dias. A cruz não pode ser simplesmente aquela que muitas vezes está pregada numa parede, ou que está numa camiseta linda, ótimo, mas o significado dela. O que ela significa para mim, o que ela significa para você, o que ela significa por nós, pois sem aquilo ter acontecido, eu não estaria aqui nem você. Nós não teríamos vida. Não teríamos vida. A cruz simplesmente é o lugar que Deus tratou de forma definitiva, um problema que era o pecado. Que nós colocamos aqui. Irmãos, o que é a escuridão? O que é o escuro? A física fala que o escuro não existe. O escuro é a ausência da luz. O que é o pecado? É a ausência do Senhor. O pecado é a distância do Senhor. Então, muitas vezes, o que nós olhamos? Nós olhamos para a cruz e, puxa, é algo que aconteceu há quase 2000 anos. Quase 2000 anos aconteceu. O que é aquilo? E simplesmente o Senhor ali fez de forma definitiva. Resolveu um problema que não era dele, era nosso. Nós criamos, nós fazemos, nós pecamos. E Ele nos ama de tal forma que Ele vem e resolve um problema que é nosso, que nos tira de perto dele. Então a cruz, nós precisamos olhar para ela, não como um símbolo, mas entender todos os dias o que aconteceu ali. Todos os dias nós precisamos. Pois muito se prega nas igrejas. Hoje nós estamos no tempo da graça. Muito se prega sobre a graça. Muito se prega sobre a graça, a parte boa. Só que para você entender e viver realmente a graça, você não pode deixar de lado de entender e olhar para o pecado e para aquilo que a cruz levou para nos dar a graça. Hoje se prega muito sobre a graça, se fala muito sobre retidão, sobre arrependimento, sobre estar diante do Senhor, vivendo realmente a graça. Irmãos, você que está com a sua Bíblia, abre em Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Isaías 53, uma palavra maravilhosa. Maravilhosa. E usaram esta palavra como base, até mesmo para crucificar Jesus. Ele está falando que é o Filho de Deus? Quem é ele para falar isso? Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, simplesmente, olha a parte nossa transgressão
iniquidade. Olha a parte dele. Através dele fomos sarados. A nossa parte aqui é a parte ruim. Pois a iniquidade, a transgressão, o pecado é o nosso. Isaías, aqui, sendo tomado pelo Senhor, não falou pela vossa, pela tua. Ele falou nossa, ele estava no meio disso. Sendo profeta, sendo usado. Só que olha a parte do Senhor nessa palavra. E pelas suas pisaduras. Por Ele, nós fomos sarados. Então a dívida, quem pagou? Foi Ele, não é eu e você. Muitas vezes a gente tem uma visão totalmente errada, que se eu quero me parecer com o Senhor, eu estou pagando a minha dívida já foi paga. Toda a minha dívida, toda a sua dívida foi paga. Agora, eu me parecer com o Senhor é porque eu amo Ele de todo o coração. E eu quero estar próximo do Senhor. Eu quero viver a graça que Ele nos deu. Não há o que eu possa fazer. Não há o que eu faça que eu vou pagar o preço. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Não há negociação aqui. Mas nos parecer com o Senhor é viver o extraordinário, é viver isso e principalmente é olhar para a cruz e falar, não foi em vão, não foi em vão, não foi em vão, Pai, não foi em vão, pois eu quero viver o sobrenatural do Senhor, a minha casa viverá o sobrenatural do Senhor. Você crê nisso? Você pode abrir tua boca e falar, a minha casa viverá o sobrenatural do Senhor. Isso já foi pago o preço. Já foi pago o preço. Só que muitas vezes a gente quer a graça, nós estamos vivendo na graça. Isso é algo extraordinário que o Senhor vai fazer, mas nós deixamos de lado o pecado. E colocamos como pecado aquele pecadão, seja, vamos colocar tamanho nos pecados. Porque esse pecado é para uma pomba ou esse pecado é para um boi inteiro? Isso daqui é para isso ou isso daqui é para... Irmãos, o pecado não importa. Ele nos tira de perto do Senhor. O Senhor é santo de uma forma que Ele não consegue ficar perto do pecado. Então, muitas vezes, o que nós estamos vendo hoje? Pecado. O mundo hoje veio se transformando. O pecado... Isso não é pecado, isso são escolhas. Cada um tem a sua escolha. Ou é um estilo de vida. Quantas vezes é dado que, não, isso é temperamento da pessoa. Desculpa, não tem isso. Ah, esse é mais assim, esse é mais... Não. Ou o pecado, não, isso é uma oportunidade. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer algo errado e de repente a gente tenta lavar aquilo para se tornar santo. Eu tenho a oportunidade de pegar um dinheiro, de pegar algo que não é do Senhor, mas eu darei o meu dízimo. Isso daqui não é do Senhor, mas eu vou lavar aquilo para ficar bonitinho, e aí o Senhor aceita. Quantas vezes isso tem se tornado normal? Quantas vezes em púlpitos estamos vendo pastores simplesmente metidos com corrupção e tudo mais? Isso, nós estamos tentando lavar dinheiro com o Senhor. Quanto isso está acontecendo? O quanto de oportunidade vem nas nossas mãos? Mas isso não é bom, isso não é lícito. Mas eu vou transformar isso em lícito. Vou dar uma super oferta para a pastora ora, isso está santo. Isso está santo. E a gente olha, e é esse tipo de coisa que
o Senhor fala: ô igreja de Laodiceia, tu não é nem quente nem frio. Sai, eu vou te vomitar daqui. Então, quanto nós temos, mas isso é oportunidade, ou quanto nós terceirizamos o pecado. Eu só pequei por causa da mulher que o Senhor me deu. Eu só perdi a boa porque a minha esposa fez isso, aquilo, aquilo. Eu só perdi a boa porque ele xingou primeiro. Eu só fiz isso. Quanto nós terceirizamos. O quanto nós terceirizamos. Sendo que a terceirização boa a gente muitas vezes esquece. O que é a terceirização boa? O pecado, Pai, eu me arrependo do pecado. E não sou eu que pago, vou pagar esse pecado, já foi pago na cruz. Isso já foi feito. Então, o quanto nós estamos fazendo? Só que muitas vezes a gente está olhando para a graça e nós deixamos de lado a visão do que é o pecado. A Bíblia fala que tudo isso é pecado. É pecado. Nos afasta do Senhor. E muitas vezes nós estamos falando sobre pecado e na nossa mente vem: irmão, essa palavra é para o irmão, já pecamos. Estamos julgando e não estamos olhando para nós. Somos santos. Se tem alguém aqui que chegou na santidade, vamos orar. Vai vir carruagem de fogo, rodemoinho, e nós vamos ver algo extraordinário aqui. Pois eu creio que isso possa acontecer? Pode. Mas nós não chegamos nessa estatura. E nós precisamos a cada dia. Quantas vezes a gente tenta resolver o nosso problema, pecamos e tentamos resolver isso sozinho. Tentamos resolver isso sozinho, erramos. E o quanto nós colocamos diante do Senhor, pedindo realmente perdão. Pois, Pai, eu pequei. É como se eu não lembrasse daquilo que você sofreu na cruz por mim. Me perdoa. A partir do momento que eu começo a entender mais, eu medito mais do que aconteceu ali na cruz. Irmãos, eu quero ficar cada vez mais longe do pecado. Porque não tem como não se incomodar. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto para que não vos ouça. Então quando está demorando algo, quando eu oro, o Senhor não fala, é porque é pecado. Irmão, se começar a julgar assim, já pecamos. Mas o quanto nós estamos longe do Senhor, separados do Senhor, por uma questão de pecado. Mas eu não adultero, eu não mato. Eu não faço os pecados de tamanho de boi. Por que eu falo isso? Porque parece que é o pecado que é fácil olhar, é fácil ver. É fácil ver. Mas aquele momento que um irmão, que alguém teve algo, conseguiu algo e bateu aquela inveja, isso não, só está dentro de mim. Isso não me separa. Sendo que aqui está falando de uma separação daquele que me conhece, que me esquadrinha, que sabe todos os meus sentimentos, pensamentos, até mesmo antes de eu pensar. Então, como eu escondo algo do Senhor? E aí eu chego negociando com ele. Não, então, pai, veja bem. Quantas vezes um veja bem não é simplesmente para a gente negociar? E muitas vezes a gente olha o pecado como uma quebra de regra. Puxa, a regra é essa, quebrou a regra. Irmãos, o pecado, ele rompe relacionamento com o Senhor. Enquanto a gente olha que é uma quebra de regra, é fácil. Alguns têm até, a regra é para ser quebrada, não é? Ou negociada.
Mas o grande ponto, a gente precisa entender que ele cria separação. Fala, Deus. Fala comigo, Deus. Eu não quero estar mais separado do Senhor. Eu quero estar perto. Eu quero viver o melhor. Eu quero viver a graça. Você crê nisso? Você crê nisso? Então Isaías ali fala que a iniquidade é separação, o pecado é separação. O pecado é separação. E naquela cruz, o Senhor levou muita coisa. Se você pegar João 19:1, João 19, ali conta o momento que Jesus está sendo preso, crucificado. Só que olha os pontos, olha que interessante. Então, pois, Pilatos tomou Jesus e o açoitou. Os soldados, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça. E eles colocaram-lhe um manto púrpura e lhe diziam: salvem o rei dos judeus. Eles golpearam as suas mãos. Irmãos, ali foi um ato de humilhação. Toda humilhação Jesus já levou naquela cruz. Você crê nisso? Aquilo ali foi um ato de intimidação. Vamos mostrar quem manda. Por quê? Crucificação era para mostrar, era para todos aqueles que estavam fazendo algo contra Roma. E era para colocar em lugares que todo mundo via, para quem é aquele que se levantará contra Roma? Quem é aquele que se levantará contra? Quem é? Isso é intimidação, isso é afronta. Então toda intimidação, toda afronta do inimigo sobre a minha vida e sobre a tua vida já foi levada naquela cruz. E por que nós damos ainda tanto ibope para humilhações e para afrontas? Porque se ela já foi levada, a gente pode olhar e falar: vixe, já foi pago tudo isso daí. Já foi levado. Todo sofrimento, toda dor, toda doença, tudo foi levado naquela cruz. Todo sofrimento. Então, eu rejeito, em nome de Jesus, o Rei dos Reis, todo sofrimento na minha vida, na minha casa, ao meu redor, eu não aceito, pois foi levada naquela cruz. E a autoridade foi dada nas nossas mãos, pois tudo aquilo que você pedir, no nome de Jesus, assim Ele fará. Amém. E quantas vezes nós estamos decretando só coisa ruim, liberamos palavras de derrota, isso vai dar errado, isso vai quebrar, isso vai acontecer, isso, aquilo, não vai mudar, aquele ali nunca vai mudar, aquele ali nunca vai se converter. O quanto nós estamos liberando palavras dessa, assim como nós temos tentado aprender que através da palavra há poder. Através da palavra tudo foi construído. Haja luz, houve luz. Se faça o homem. E o quanto nós temos usado a nossa boca. É nessas horas que você vai vendo como a palavra vai se encaixando. Pois o que contamina não é o que. É o que. O quanto nós temos liberado algo. E o quanto nós temos liberado algo bom. Vai se converter. Em nome de Jesus. Por dentro. Irmãos, se você não tem essa fé, começa a repetir ela, nem se for na frente do espelho, até você se convencer e você passar a ter fé que aquela pessoa pode se converter. Que aquela situação pode e vai acontecer. Quantas vezes nós não temos força, não temos fé? Então vai. O quanto nós estamos sendo humilhados por situações ou por qualquer coisa e nós aceitamos ou esmurecemos.
Só que toda a humilhação já foi levada na cruz. Então ela não é mais minha. E Pai, eu não aceito mais essa humilhação, já foi levada na cruz. Quantas vezes você já teve coragem de falar: Deus, vem com a tua mão forte, se for o caso, quebra tudo, mas faça algo, pois eu creio no Senhor. Então, muitas vezes, a cruz nos dá tudo isso, só que nós ainda achamos que a humilhação, a intimidação, a afronta, o sofrimento é nosso. Não. É dele, já foi levado. Ele tomou o lugar no nosso lugar. Alguém que não tinha pecado nenhum. E levou no nosso lugar. Então todo sofrimento não faça mais parte da minha vida. Todo sofrimento não faça mais parte da minha família. Toda humilhação não faça mais parte da onde eu estou. Pois isso já foi levado na cruz e eu creio nele como meu único Salvador. Só que como está a nossa palavra? A hora que Deus começa a pegar Isaías de jeito que Isaías fala: Pai, eu vou morrer. Eu sou alguém de lábios impuros. E o Senhor vem e purifica. Pai. Então nós podemos chegar diante do Senhor. Isaías 53, 3. Continuando ali. Olha o que Isaías fala sobre o Senhor. Era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Colocaram ele numa cruz, desprezaram, preferiram, ele foi traído, foi, inclusive por aquele que falou: vou contigo, aonde for. Pedro, simplesmente, aonde o Senhor for, eu vou fazer tudo. Conhece Jesus? Não. Sou esse não. Foi traído. Então toda a traição foi levada naquela cruz. Toda. Foi rejeitado. Então naquela cruz, o Senhor levou tudo por nós. E o quanto nós temos olhado para essa cruz como simplesmente um símbolo, ou quanto nós temos olhado nessa cruz, que é realmente o motivo de estarmos aqui. Pois ali o Senhor fez de forma definitiva tudo. Em Isaías 53, 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele todas as iniquidades, pecados, tudo de nós todos. Então a cruz veio para literalmente nos transformar de criatura em filhos, nos transformar de algo que estava desgarrado, longe e poder estar perto. A cruz veio para quebrar a distância, para eu poder chegar diante de Deus e falar: Pai, eu estou aqui perto, eu quero estar perto do Senhor. Esse é o momento da cruz. Então, como eu posso viver a graça sem entender todo aquele peso? Porque entendendo o peso, eu quero ficar longe. Eu vou tentar me parecer. Eu vou tentar ensinar minha filha nos caminhos do Senhor. Eu vou tentar ensinar ela a falar com o Senhor. Você quer ver ela essas noites ela tem feito a mãe dela e o pai dela chorar toda noite. Porque ela fala: papai, mamãe, hoje sou eu que vou orar. Eu falei: não faz isso com o pai. O pai não aguenta. Aí do jeitinho dela, ela falou: papai, obrigado pelo meu dia, obrigado que o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, a Sky, nossa cachorra,
Teve um dia bom, todos estão bem. Eu falei, meu Deus do céu, isso agradece, porque foi ele. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Aí no final eu tô assim, ó, tipo, porque depois eu vou ter que explicar 22 porquês eu estou chorando. Normal. Mas se eu olhar para a cruz, eu vou tentar ensinar ela nos caminhos. Em Romanos 6, 1, 2, Paulo coloca ali que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vamos, repete comigo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Então, nós estamos na graça. Nós estamos na graça. Então, a partir do momento que a gente entende o que é a cruz, como a cruz, nós vamos entender. Eu lembro que, num dos primeiros cultos aqui, o Giba, ele chegou e perguntou assim, irmão, qual que versículo você mais gosta na Bíblia? E o Giba, outro dia, lembrou qual era. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Nesse versículo tá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho se fez carne aqui. Foi para uma cruz, levou toda humilhação, levou todo o pecado, levou todo o sofrimento, levou toda a doença, levou tudo de ruim sobre ele. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai, ele simplesmente não veio e falou assim, eu te amo, filho. Ele veio e fez. Ele veio e realmente fez. Ele mostrou para nós. Porque ele falou tudo o que ia acontecer. Isaías e outros profetas escreveram tudo o que iria acontecer. Ele veio e cumpriu, detalhe por detalhe. Jesus, no momento que começam a confrontar ele, mas você, sobre sábado, você está indo contra a lei, contra tudo aquilo que foi falado. Não, eu vim cumprir, eu sou aquele que veio cumprir, eu sou aquele que veio fazer tudo o que foi falado. A palavra inteira é sobre Jesus. O Velho Testamento inteiro direciona para Deus, para o Senhor, para Jesus ali. E naquela cruz, no momento que o Senhor leva tudo, no momento que o Senhor assume por mim e por você, como um cordeiro, sem pecado nenhum, com cabeça baixa, pois medo começa a vir. Se você ler o capítulo 19 de João, medo começa a vir sobre Pilatos. Peraí, nós vamos crucificar. Quem que é esse daí? Eu não sei quem é. E Pilatos, desculpa, irmão, estava aquele, olhou torto, vai, crucifica. Você acha que ele está preocupado com alguma coisa? Quem que é esse? Começa a ver ali, me fala quem é você. E alguns gritavam para crucificar, para matar, outros não. Me fala quem é você. E Jesus simplesmente ficou quieto. Ele foi como um cordeiro, quieto. E Pilatos vem, a hora que Jesus fala com Pilatos, porque aquilo ali não podia deixar. Você sabe que eu tenho autoridade para te livrar, eu tenho autoridade para te tirar ou para te crucificar aqui? O Senhor fala para ele, toda autoridade vem de lá, se não vier de lá, tu não tem nada de autoridade. Nada de autoridade. Nenhuma. E o Senhor faz. Então em Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois
salvos por meio da fé. Fé. E isso não vem de vocês, de mim. É dom de Deus. Amém. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não adianta vir negociar com o Senhor. Não adianta vir negociar com o Senhor. E o Senhor ainda usa as coisas loucas para confundir aqueles que são sábios. O Senhor usa as coisas para tirar essa glória do homem, porque o homem quer o quê? Glória. Se você pegar quantas vezes, até na palavra, o homem chegava e fazia algo para si. No momento que Saul se perde, sai do caminho do Senhor, ele simplesmente faz um monumento para quê? Para ele. Eu sou rei, olha a batalha que nós vencemos. Eu cumpri a voz do Senhor, mais ou menos. E a hora que o profeta vem confrontar ele, o que ele diz? O povo, acabou de terceirizar, o povo fez. O povo, não fui eu não. Eu lidero todo mundo, mas não fui eu, fui o povo. Sobre ele já não estava mais a unção do Senhor. E naquele momento ali antes, a hora que ele sai daquela guerra, a primeira coisa que ele faz, um monumento. A quem? A ele. Quantos nós temos aqui que fazem os seus monumentos? O quanto isto, estar aqui num púlpito, pregando com o microfone, até um pouco mais alto, destaque, o quanto isso é para a glória do homem? Eu prefiro, se for aqui, bonitinho, calmentinho, eu venho pregar para tantas pessoas, mas pegar alguém que precisa da palavra do Senhor, que muitas vezes pode estar na rua, sujo, não, isso não é comigo. Então, o quanto nós estamos buscando as coisas para nos gloriar, o quanto eu busco ao Senhor uma posição, um dom ou algo para se gloriar. Mas sois salvos pela graça. Ah, Pai, pela graça. Eu tive o privilégio de conviver com meus dois avós paternos, meus dois avós, né? Pai do meu pai, pai da minha mãe. E são vidas completamente diferentes. Simplesmente eu, adolescente, jovem, ele abria a casa dele para eu trazer os jovens, dependendo aqueles mais tortos, aqueles que, quantas vezes traficante, usuário, tudo estava dentro da casa do meu avô. Ele vinha para quê? Porque ali nós fazíamos um culto, uma célula, a gente falava de Deus, ali a gente evangelizava. E ele era de uma forma que a hora que eu olhava quem estava sentado ali, como um dos jovens, no meio, era ele. Já com toda a sabedoria de vida, ouvindo um moleque falar de um tal de Jesus. E ele ali, todo feliz. Era alguém que conheceu ao Senhor, era alguém que vivia o extraordinário do Senhor. Meu outro vô, não. Ele foi conhecer o Senhor no momento que estava acabando o tempo dele aqui. Mas ele conheceu, porque nós orávamos, e eu era moleque, eu falava, Deus, se a tua palavra diz isso, por que então quebra tudo lá? Nem se for no último momento, ele tem que falar, ele tem que aceitar, ele tem que conhecer esse Jesus. E antes da última operação que ele fez, nós fomos lá, o pastor Henrique foi lá, que é o pastor do pai e da mãe hoje. E ele aceitou Jesus. E a hora que eu leio que é pela graça, eu sei que não importa. Ah, mas isso é injusto. Nós podemos ir para as parábolas, tem várias palavras para isso. Mas é injusto alguém que viveu muitos anos diante do Senhor ter o mesmo que alguém que ali estava no final e conheceu o Senhor. Esse é o nosso Deus. É pela graça, não é pelas obras.
E eu sei que eles estão salvos no Senhor. Eu sei disso. E aquela pessoa era a pessoa mais improvável para aceitar o Senhor. Era a pessoa mais improvável. E aceitou o Senhor. E no dia que ele faleceu, eu estava na igreja. E o Senhor me falou, eu estava na mesa de som. Haveria um congresso gigantesco. Tinha mais de 7.000 pessoas ali. E o Senhor falou claramente que tinha levado ele. Eu vejo meu pai e minha mãe. Falei, eu já sei. Eu sentei no púlpito e chorei. Então, pela graça, simplesmente, nós somos salvos. Não é pela obra. Não é pela obra. Ah, mas isso é injusto. Ele não conseguiu viver o melhor do Senhor aqui. Agora, meu avô, Zé, ele viveu o melhor do Senhor aqui. Ele realmente viveu o melhor do Senhor aqui. Então, é pela graça, irmãos. Então, se é pela graça, não é por obra. Já foi pago o preço. Não tem mais o que se pagar. Então, todos, qualquer um, pode ouvir o nome do Senhor, se converter e se salvo. Você crê nisso? Amém. Então você crê que aquele que precisa ouvir o nome do Senhor, da tua família, pode ouvir o nome do Senhor, ser salvo. Não importa o que, não importa quem, não importa quem seja, pode se prostrar diante do Senhor. Aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que era temido, chamado Saulo, se prostrou diante do Senhor. E muito do que nós hoje temos aqui é porque Deus pegou aquele mais improvável, quebrou e virou um apaixonado por Jesus. Em Tito 2, 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Ou seja, pela graça do Senhor que manifesta entre nós. Então eu preciso ver a graça do Senhor manifestando. Pela graça do Senhor, nós temos cura. Você crê nisso? Então você já determinou sobre aquela doença que vai embora, que em nome de Jesus cesse, que algo sobrenatural possa acontecer? Você já determinou? Se não determinou, é tempo. É tempo. Se aquela situação que parece impossível, você já determinou que seja feita a vontade do Senhor sobre todas as coisas, mas principalmente quando você e eu fala, seja feita a vontade do Senhor, no meu coração tem que estar, se o Senhor abrir, amém, mas se o Senhor não abrir, amém, se o Senhor abrir, glória a Deus, se o Senhor fechar, glória a Deus, seja feita a vontade dEle, a vontade dEle. O quanto nós temos olhado, entrado na presença do Senhor para pedir. E o quanto nós temos entrado na presença do Senhor para adorar e conhecer a vontade dEle. No culto de homens, no último culto de homens, nós falamos sobre isso. O quanto a nossa oração é literalmente uma ladainha, que só se repete as mesmas coisas, que vão sempre, mas eu oro sobre tudo, eu oro por todos da minha casa, eu oro, mas o quanto a minha oração tem sido sempre a mesma coisa. Jesus, ele entrava na presença do Senhor, e principalmente para alinhar a vontade dele ao Senhor. Lembra? Jesus estava aqui como homem, e ele entrava na presença do Senhor para alinhar. O quanto nós temos entrado na presença do Senhor para alinhar nossas vontades. É da tua vontade que isso aconteça, Pai? Mas eu não ouço a voz do Senhor. O Senhor fala com todos.
O Senhor fala comigo, contigo, com todos. Nós precisamos estar atentos a ouvir. Você crê que o Senhor fala contigo? Amém. Você crê que o Senhor fala contigo não através de um profeta aqui que desce e fala contigo? Você crê que o Senhor fala contigo? Você crê que o Senhor fala contigo em oração, na palavra? A cruz, ela completou a obra da salvação, da vida, da abundância. Ela nos deu. Porque no mesmo João 19, no final ali, e quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a sua cabeça, entregou seu espírito. Oh, meu Deus. O que é estar consumado? A palavra usada em grego por Jesus foi tetelestai. Tetelestai era usado no momento que havia uma dívida. Havia uma dívida. E essa dívida era paga. Se fazia o quê? Tetelestai. Está consumado, está pago, não há mais dívida. Foi isso que o Senhor fez ali. Naquele momento, Ele acabou de falar, toda dívida está paga. Obrigado. Toda dívida está paga. Não há mais o que pagar. Não há mais o que ser cobrado. Então, se o inimigo, se pessoas te cobram sobre dívida, a dívida foi paga. Ah, então quer dizer que você pode sair devendo. Não, irmão, não vai fazer dívida. Estou falando do pecado, estou falando de algo que muitas vezes o inimigo vem confrontar. Vem, mas você não pode, porque você não pode, você não é capaz. Você, a pastora Sandra, colocou aqui, ministrou, se eu não me engano, no último culto que ela ministrou, ela falou o quanto as pessoas vêm acusando, o quanto as pessoas vêm falando, mas isso, mas aquilo. Isso não é nosso, isso é afronta, toda humilhação já foi levada e eu não aceito na minha vida e não aceita na tua vida. Só que é posição. Porque no momento que eu aceito a humilhação, será que eu não estou deixando de lado a cruz? Já foi levada, já foi levada. Então naquele momento, toda a dívida foi paga. A obra foi concluída. Acabou, foi concluída. Então sobre a minha vida, sobre a minha casa, existe vida, existe paz, existe graça. Existe algo sobrenatural do Senhor. Eu entro na minha casa, não como um ritual, mas para eu me lembrar, eu sempre faço, eu olho e muitas vezes eu bato no batente aqui. Eu saio do quarto da minha filha, quando eu coloco ela para dormir, eu faço assim, no batente em cima, pois eu sei que ali é o sangue do Cordeiro sobre aquela casa. Aquilo ali não é para lembrar o Senhor, nada disso. Aquilo é para me lembrar que há o sangue do Cordeiro nesta casa. Não importa o que aconteça, há o sangue do Cordeiro nesta casa. E nesta casa, só que a partir do momento que eu sei disso, eu sei que pode passar o que for, pode passar pragas, pode passar o que for, naquela casa não. Eu sei que ali o sangue do Cordeiro cobre o meu lar e os meus queridos. Então muitas vezes nós temos que fazer algo para nos lembrar realmente. Nos lembrar. Nós olhamos para a cruz nos deu vida, a cruz te deu vida, a cruz pode te dar a cura, a cruz pode converter aquele que precisa, tudo foi levado lá, tudo foi levado lá. Só que nós damos ibope para o inimigo, ou nós colocamos o tamanho da luta, nós colocamos se aquele Golias é de 30 centímetros, de 5 metros ou de 1 quilômetro de altura. Se ele for qualquer for o tamanho, vai cair.
É isso que aquela palavra nos diz. Não importa o tamanho que tu é, vai cair com pedra. Com pedra. Então é isso que eu tenho que ter para a minha vida. Você crê nisso? Você crê que pode viver a graça, algo sobrenatural do Senhor? Só que vamos olhar para a cruz e realmente não vamos deixar ela ser em vão. Ela não pode ser em vão. Não pode. Não pode. O Senhor, que a vontade do Senhor seja feita sobre todas as coisas. Mas, Pai, nos ensina a entender a Tua vontade. Nos alinha à Tua vontade. Temos que buscar isso todos os dias. Se você crê que o Senhor quer o melhor para você, você crê que o Senhor quer a tua família convertida? Você crê que o Senhor quer a tua casa próspera, abundante? Você crê nisso? Então é só a nossa vontade se alinhar do Senhor. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Então, como muitas vezes nós entramos na presença dele? Quando entramos? Quando entramos? O quanto a nossa vida com o Senhor tem sido neste culto de domingo. E por algum motivo eu não posso vir no domingo, eu passo semana sem falar com o Senhor. O quanto isso tem acontecido. E o Senhor quer conviver conosco, Ele quer. Ele quer. Ele quer. Em Hebreus 10:12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Esse é o nosso Rei, Rei dos Reis. Aquilo que estava escrito, aqui está o Rei dos Judeus. Era zombaria, mas ao mesmo tempo era muita verdade. Porque todo mundo achando que o Cristo viria como um homem de guerra, todo mundo achando que o Cristo viria como alguém para conquistar as coisas deste mundo. E simplesmente ele veio o oposto. Se fez cordeiro, se entregou, mas ele veio conquistando e nos dando aquilo que ninguém neste mundo pode. Não há nada. Ninguém nesse mundo pode nada. E o nome dele pode tudo. Nós vamos viver um momento bem complexo nos próximos meses aqui nesse país, que é a eleição. Que é a eleição. Nós vamos ver coisas absurdas. Não se escandalize. A palavra já disse que vai ser disso para pior. Então nós busquemos ao Senhor. Nós estejamos como nação santa escolhida, nós como corpo do Senhor. E vai ser cada vez mais, vai. Isso que nem começou a grande tribulação. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você crê que o Senhor pode fazer algo sobrenatural? Amém. Você é grato porque o Senhor pode fazer algo sobrenatural? Mas também nós somos gratos porque o Senhor já fez o maior de tudo. Ele já fez tudo. Nada que o Senhor fizer para mim e para você vai ser maior do que Ele fez naquela cruz. Porque naquele momento que Ele entregou o seu Espírito, ali Ele rompeu o véu. Ali Ele pegou a chave da vida e da morte. Ali Ele mostrou. Eu tenho muitas perguntas para o Senhor, pois a própria palavra diz que nem tudo ainda é revelado. Mas eu fico, Deus, como o diabo, sabendo que estava desenhado tudo, deixou acontecer? Que cegueira que o Senhor deu, porque tudo estava desenhado. Como o inimigo ali festejando, humilhei, ganhei, e de repente tudo. Então sobre a minha vida, sobre a tua, tudo já foi feito. Então eu creio na cura. Você crê na cura? Amém. Você crê que a prosperidade pode vir sobre as nossas casas? Amém. Só que a prosperidade não é
negociada com o Senhor. Assim como foi falado aqui, nós estamos falando de um coração grato, de um coração que quer estar perto do Senhor, de gratidão, que eu sou grato pelo que o Senhor fez naquela cruz por mim, então por isso eu quero estar perto do Senhor. Eu sou grato pelo que o Senhor faz todos os dias, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor faz. Por isso eu estou e eu permaneço perto do Senhor. Não negocio, não adianta negociar com o Senhor. Fuja, a própria palavra diz, fuja de doutrinas dos homens. Fuja daqueles que falam, se você trouxer uma oferta tal, vai acontecer tal coisa na tua vida. Fuja daqueles que vendem indulgências, vendem terreno no céu. Nós vivemos pela graça daquilo que já foi feito. Só que quando nós estamos perto do Senhor, uma das coisas que o Senhor cria em nós é gratidão. É gratidão. Então que nós tenhamos um coração grato. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé. E eu gostaria de orar junto com os irmãos. Irmãos, repete comigo assim: Senhor, eu reconheço a gravidade do meu pecado. Senhor, eu reconheço a grandeza da tua graça. Senhor, eu confio na obra completa de Jesus. E Senhor, porque Jesus morreu por mim, eu quero viver nele. Você crê nisso? Pai, que nós possamos viver nele, Pai. Você pode louvar ao Senhor com palmas, você pode dar um glória a Deus, você pode se expressar ao Senhor. Nós possamos viver nele, para ele, por ele. Que ele esteja em todas as áreas das nossas vidas. Que ele esteja nas nossas casas. Que ele esteja como rei nas nossas casas. Que ele seja o rei dos nossos trabalhos. Que ele esteja e toda porta que ele precisa abrir, que ele abra. Mas, irmãos, que possamos estar alinhados com ele, pois ele também é aquele que fecha a porta. E se ele fechar uma porta, ninguém mais abre. Só que se ele fechar uma porta, isso é livramento para nós. E nós cremos que o Senhor é ele que nos mantém todos os dias. É ele, para ele. Então que a gente possa olhar para essa cruz de uma forma totalmente diferente. Fecha teus olhos, fale com o Senhor. Se o Senhor te lembra de algo, fale com ele agora, abre, fala com o Senhor. Não sinta vergonha. Primeiro que se todos falarem com o Senhor, vão ser barulhos como se parece aqui muitas águas e ninguém ouve nada, mas o Senhor ouve a tua oração. Então, Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e sabemos que é só o Senhor, Rei das nossas vidas. Declaramos que tudo aquilo que não é do Senhor, que tudo aquilo que nos aflige, que tudo aquilo que nos aprisiona ainda, já foi levado na tua cruz. Pai, toda prisão na mente, toda prisão na alma já foi levada na tua cruz. Toda iniquidade, todo pecado já foi levado. Te pedimos perdão, que nós ainda continuamos no pecado. E isso faz com que a gente se afaste do Senhor. Mas pedimos, Pai, nos perdoa. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero me achegar perto do Senhor. Alinha a minha vida ao que o Senhor quer. Alinha os meus desejos aos teus desejos. Alinha os meus pensamentos aos seus. Pai, o Senhor tem derramado dons, mas muitas vezes não queremos, não estamos disponíveis para usar. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa, Pai, se o Senhor tem dado palavra e muitas vezes nós não temos falado para aqueles que precisam. Pai, nos perdoa se nós não colocamos diante do Senhor o nosso coração verdadeiramente e ficamos negociando. Pai, não queremos mais.
negociar com o Senhor. Pois a graça já nos deu a salvação, já nos deu vida, já nos deu tudo. Então nós queremos simplesmente adorar e viver o sobrenatural. Eu creio, Pai, que eu, minha casa, todos os meus queridos conhecerão verdadeiramente ao Senhor e falarão que só o Senhor é Rei, que só o Senhor é Rei nessa vida. Só o Senhor comanda as nossas vidas. Eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor abrirá as portas daquilo que precisa. Deus fará algo sobrenatural. Deus fará algo sobrenatural. Pai, eu te louvo e te engrandeço por tudo que o Senhor tem feito e falado, Pai. Tudo que o Senhor tem falado. Pai, irmão, como é seu nome? Eu vejo uma porta grande e muito aberta, que não dá para ver nem as portas dela, ela está gigantesca aberta. E há uma luz muito forte vindo dela, é uma porta bonita. Então algo que você tem pedido para o Senhor já fez, é hora já de louvar ao Senhor. O Senhor já fez. Só que muitos vão olhar e falar que é impossível. E você vai lembrar, você vai fazer assim, tá, entendi. O Senhor é bom, muito, e Ele já fez algo. Ela é muito grande, ela, assim, é algo extraordinário. Pai, nós te louvamos e sabemos que o Senhor pode e irá alcançar a nossa família. Se você precisa de alguém que venha para os pés do Senhor, agora é a hora de você falar. Pai, nós declaramos que aqueles que precisam conhecer o Teu nome, aqueles que precisam de um conserto, aqueles que precisam, Pai, pode ser impossível, pode ser algo impossível aos nossos olhos, mas o Senhor pode converter, o Senhor vai fazer para honrar aquilo que o Senhor já nos deu de promessa. Pois nós cremos e já te louvamos em tudo que o Senhor vai fazer. Pai, sobre as nossas casas, a tua prosperidade. Sobre os nossos lares, a tua paz. A paz que excede todo entendimento está sobre os nossos lares. Pois nós vivemos e viveremos cada vez mais a tua glória dentro das nossas casas. Pai, os lares que precisam de paz, tudo aquilo que é contenda dentro dos lares, tudo aquilo que é para tirar o Espírito Santo de dentro dos lares, está por terra. E nós declaramos que sobre esses lares é o Senhor que reina. É o Senhor que reina. Pai, vem com mão forte. Venha com mão forte quebrando tudo. Quebra tudo que não é do Senhor e nós possamos viver o sobrenatural. Os lares que têm hoje vivido com muitas coisas quebrando, toda inveja, tudo aquilo que vem afligindo está por terra e declaramos que é o Senhor sobre os nossos lares. Sobre os nossos lares é o Senhor. Toda ação de demônios, toda feitiçaria, tudo que não é do Senhor está por terra. E declaramos, na cruz já foi levado e nada mais tem a força, nada mais, pois o teu sacrifício nos deu vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, Pai, nos leva na tua santa paz, que nós possamos voltar para os nossos lares, ou para onde a gente for agora, na tua santa paz. Nos livra de todo mal, nos livra de todo acidente, nos livra de todo homem perverso, nos livra de tudo que não é do Senhor, e possamos viver uma semana abençoada, uma semana na tua presença, que nós, nossos filhos, possam viver na tua presença, que nós possamos ouvir a tua voz, nós possamos discernir a tua palavra, nos dá vontade de buscar a tua palavra, em nome de Jesus, você crê? Amém? Louve ao Senhor com as palmas, louve ao Senhor, amém?